O sistema é cruel e isso está cada vez mais evidente. O que ainda me impressiona é o tanto de pessoas que ainda não perceberam a manipulação do sistema. Ou talvez elas não queiram enxergar, não sei. Mas essa semana a gente teve algumas notícias muito interessantes que eu quero conversar aqui com vocês. Vocês devem ter visto o vídeo onde o CEO de pesquisa e desenvolvimento da Pfizer estava falando sobre o interesse da empresa, pasmem, em criar novas mutações do coronga para já criar uma picadinha preventiva. Olha, gente, que loucura isso. Quem imaginaria uma situação dessa? De que essa empresa ela não está interessada em minimizar os riscos, efeitos colaterais e, qualquer efeito nocivo da picadinha. Não vamos diminuir a doença. Vamos aumentar para a gente poder, ganhar mais dinheiro. E aí, olha que coincidência. Aqui no Brasil, depois do carnaval, vai começar a picadinha agora da bivalente, onde você tem a cepa original, mais subvariantes, né? Em que eles falam, nossa, vai ser muito melhor, talvez seja obrigatória. Mas temos alguns estudos provando isso? Não temos. Aliás, eu queria perguntar, para o pessoal que chamava a gente de negacionista, que não podia usar, lembra? Aqueles medicamentos, a coquinha, a IVM. Mas esse pessoal, que é muito científico, eles misturaram todas elas, de marcas diferentes, sem um estudo comprovando que isso era inócuo, que isso não fazia mal. Mas nós que somos negacionistas, entende? Aí eu fico pensando assim, imagina se eu falo para um paciente assim, vamos misturar os antibióticos, pode usar aí 3 dias de amoxicilina, 2 dias de azitromicina, 5 dias de eritromicina, vamos misturar que não tem problema. E um fala assim, essa médica é maluca, que isso, sai misturando tudo. Mas eles misturaram, sem problema nenhum, um de cada, mandou só dar o braço, foi isso que falaram? O interessante é que vários países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, eles não estão mais obrigando ninguém a tomar essa picadinha. Eles, na verdade, estão questionando as empresas sobre a eficácia, sobre os efeitos colaterais, sobre esses, falecimentos repentinos, sobre o número de aumento de mortalidade, de derrame, de trombose, de infarto, principalmente em jovens, inclusive em crianças. E por acaso você já se questionou por que o Brasil está indo na contramão do mundo? As grandes empresas, quando elas querem fazer um teste, elas querem usar populações de cobaias, é mais interessante que isso seja feito com populações mais submissas, mais obedientes, menos questionadoras, com grande população. E aqui no Brasil ainda é maravilhoso, porque aqui tem uma mistura racial gigantesca, dá pra ter ideia, assim, de como que vai ser os efeitos em vários tipos raciais diferentes. Agora imagina na Europa, onde o pessoal questiona muito, nos Estados Unidos também. Então, se a gente vai fazer um teste, melhor que seja na África, melhor que seja no Brasil, onde as cobaias vão ficar mais quietinhas, entendeu? Aí vemos essas notícias e as pessoas ficam, meu Deus, então o governo, a indústria farmacêutica, ela não queria o bem das pessoas? Como assim? Como assim o interesse deles era financeiro, era poder, era controle? Mas, gente, quem iria imaginar uma coisa dessa? Não é mesmo? Não é possível que aquela teoria da conspiração, de que existe uma elite globalista, que se considera assim uma casta superior, e nós aqui, a classe inferior das cobaias, que a gente está atrapalhando o planeta, porque precisa diminuir, tem muita gente. Não é possível, gente. Será que isso é real mesmo? Não é que tudo que está acontecendo vai cada vez confirmando mais essa teoria louca? Gente, que loucura isso tudo, Aí, vemos uma outra notícia que seria cômica se não fosse trágica.
Sabe, depois de tudo que a gente falou, depois que eu e outros médicos e várias pessoas, inclusive eu perdi meu Instagram por conta disso, tô na justiça ainda brigando, de tanto a gente avisar, né, dos riscos, dos efeitos colaterais, aí foi publicada uma matéria onde a pessoa questiona por que que os não picadinhos não avisaram os que tomaram a picadinha dos riscos. Que essas pessoas, pasmem, têm sangue nas mãos. Sangue. Nós fomos censurados, estamos em Shadowban eterno, estamos sendo perseguidos por conta disso. Mas agora, a culpa é nossa. Eu tenho a minha consciência muito tranquila. Inclusive, eu perdi o Instagram por conta disso, né? Eu postei documentos oficiais dessa empresa, mostrando todos os efeitos colaterais. Foi colocado como fake news, tudo era mentira. E um artigo que foi publicado mostrando o quanto era danoso para o sistema imunológico essa picadinha. Foi publicado em revista científica e foi colocado como fake news também. Então minha consciência, tá tranquila. Todo mundo sabe que essa matéria é uma mentira gigantesca. Teve muita briga em trabalho, em família, em amigos, todo mundo, né? Mas daqui a pouco eles vão começar a insistir nessa história porque eles reescrevem a história. E a mentira contada 1000 vezes vira o quê? Vira verdade. Então, o que eu tenho que falar pra vocês, não vai dar uma de louco, não. Vai dar uma de doida acreditando nessa história e repetindo, não. Tá? Seja honesto, seja coerente. Então, será que com isso você consegue acordar para toda a manipulação que está sendo feita com a população mundial?